Olá, é excelente começar mais uma de nossas análises com a companhia de todos. Hoje, a gente vai mergulhar direto numa narrativa bíblica incrivelmente profunda e fascinante, a história da mulher do fluxo de sangue. Nosso objetivo aqui é ir bem além de uma leitura superficial, explorando os detalhes históricos e o peso teológico desse encontro que mudou tudo. Preparemo-nos, porque o que a gente vai ver desvenda verdades cruciais sobre a nossa própria condição humana e, claro, sobre as fontes nas quais a gente busca socorro. A grande pergunta para começar é: por que a gente tenta o tempo todo resolver dores que são eternas com recursos que são puramente passageiros? É intrigante, não é? Como a gente vai ver ao longo da nossa conversa, essa tendência de buscar alívios superficiais para um problema que é tão profundo e enraizado é o nosso grande dilema humano. E a história que vamos desbravar hoje bate exatamente nessa tecla. Seção 1. A enfermidade e a exclusão. Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nisso. Para entender de verdade, a gente precisa deixar um pouquinho a teologia abstrata de lado e pisar no chão de terra da realidade histórica. Olhar para uma dor humana absurdamente real. 12 anos. Pensemos no peso disso. A gente não está falando de um número qualquer, mas de mais de uma década inteira de sofrimento contínuo. Essa mulher viveu 12 agonizantes anos com uma hemorragia incurável. E os relatos mostram que ela gastou tudo, absolutamente todos os recursos que tinha, buscando as melhores soluções humanas e os tratamentos médicos da época que, diga-se de passagem, muitas vezes só causavam mais dor. E o resultado? Ela não só continuava doente, como tinha cada vez mais consciência da sua completa miséria. E para a gente entender o tamanho real do buraco, precisamos lembrar do conceito de impureza cerimonial, que era uma lei rigorosíssima lá de Levítico. O sofrimento dela passava longe de ser só uma questão física. Era um isolamento social e religioso avassalador. Pela lei, qualquer pessoa ou coisa que ela tocasse se tornava impura também. Ou seja, ela vivia num confinamento obrigatório, onde o toque humano, um simples abraço ou um aperto de mão era algo totalmente proibido. E isso ilustra perfeitamente o cenário no qual ela estava presa. O comentário do acadêmico Craig Kinner prova o quão severa era essa marginalização. O texto dele aponta que os mestres judeus evitavam a todo custo tocar em qualquer mulher apenas para não correr o menor risco de uma contaminação acidental. Dá para imaginar, então, o peso esmagador sobre uma mulher que todo mundo sabia que sofria de um fluxo contínuo. Esse contexto acadêmico é vital, porque prova que ela estava no fundo do poço social. Era uma situação de absoluta falta de esperança. Seção 2. Buscando nos lugares errados. Sabe, essa narrativa vai muito além daquela época e daquela geografia. Ela reflete exatamente a nossa condição humana. Quando a gente não entende direito qual é a nossa verdadeira doença, a gente acaba procurando a cura nos lugares completamente errados. Aí entra o que a gente pode chamar de farmácias humanas. Se enxergarmos o poder de Cristo só como um quebra-galho religioso secundário, nossos corações inevitavelmente vão sair correndo para buscar salvação nessas vitrines do mundo. A gente tenta medicar a nossa alma trabalhando até a exaustão pelo desempenho, buscando o controle absoluto das coisas, ou correndo atrás de prazeres passageiros, status, dinheiro, ou até tentando fabricar uma estabilidade emocional na força do próprio braço. Mas, assim como os recursos falharam por 12 anos com aquela mulher, essas ferramentas mundanas jamais vão conseguir curar a nossa alma de verdade. Seção 3. O toque da fé. Agora a nossa análise dá uma guinada maravilhosa. A gente sai ali da superfície dos esforços humanos, de todo esse sofrimento, e mergulha na profundidade, que é onde a cura espiritual realmente acontece. A reviravolta se dá num princípio simples e lindíssimo. A fé nasce quando a palavra sobre Cristo invade o coração. Os textos dizem que ela ouviu falar de Jesus, e foi isso que mudou o jogo. Ela não foi atrás dele movida por algum desespero cego ou uma superstição boba, mas por uma confiança profunda e genuína. A decisão dela de se espremer no meio daquela multidão foi um ponto de virada definitivo. Um adeus à confiança cega nas capacidades humanas. Seção 4 da multidão à dependência. Chegamos aqui na distinção teológica mais crítica do nosso estudo. Vamos estabelecer a enorme diferença entre só estar inserido num ambiente religioso e possuir de fato a fé que salva. É muito interessante observar a diferença brutal que existe aqui. De um lado, a gente tem a mera proximidade religiosa. Uma multidão inteira apertando e esbarrando em Jesus de todos os lados. Tinha muita curiosidade ali, mas o contato era só por fora. Do outro lado, a gente vê a dependência verdadeira. Só uma pessoa tocou com um senso de necessidade espiritual gritante. Conviver perto das coisas de Deus, frequentar os mesmos ambientes, não é nem de longe a mesma coisa que jogar todo o peso da nossa existência nas mãos dele através da fé. Seção 5. Cura da alma. E a partir desse toque cheio de intenção e fé,
a gente entra nas implicações teológicas mais profundas desse milagre, nos apoiando na teologia sistemática para elevar a nossa compreensão. Vale muito a pena prestar atenção nessa citação incrível do teólogo François Turretin. Ao olhar para essas curas, ele diz que Cristo trata do pecado. O que ele nos ensina aqui é genial. As doenças físicas, com todo o horror que elas trazem para a nossa vida, são, na verdade, sintomas de um problema absurdamente mais profundo e letal: o pecado. Então a missão principal de Jesus ali não era ser só um curandeiro físico para facilitar a nossa vida temporária, mas ser a cura definitiva para a doença da alma. E, como pontua também o teólogo H.H. Strong, as curas físicas ilustravam uma salvação espiritual muito maior. Cristo não curou apenas o corpo dela, ele restaurou a sua dignidade e a sua comunhão. Quando Jesus percebe que saiu o poder e pergunta quem o tocou, ele não queria expor a mulher ao constrangimento. Longe disso, ele queria tirá-la de vez das sombras. Aquilo que estava escondidinho no medo e na impureza foi puxado de uma vez para a luz da graça. Seção 6. Graça e restauração total. Vamos avançar e ver como tudo isso molda o que a gente entende sobre o impacto incontestável que a verdadeira justificação produz. Aqui a gente consegue resumir as grandes marcas da graça verdadeira. A graça opera com força total exatamente quando a gente chega no limite das nossas próprias capacidades. É reconhecer que não dá para se curar sozinho e parar de depender dos remédios ilusórios do mundo. A partir daí é se jogar inteiramente pela fé, recebendo não por mérito nosso, mas como um puro presente, o verdadeiro arrependimento. E, igualzinho à mulher que se prostrou e declarou toda a verdade, a graça transforma a nossa vergonha oculta em um testemunho público e maravilhoso de restauração completa. E para a gente encerrar a nossa jornada reflexiva de hoje, fica essa pergunta martelando na nossa cabeça. Onde nós, no meio de tanto barulho atual, estamos buscando a segurança e a cura definitiva para os abismos das nossas almas? É imperativo que a gente faça um exame honesto, porque nós corremos o tempo todo o gravíssimo risco de tentar mascarar feridas profundas com distrações temporárias e aproximações religiosas que são pura fachada. Que os ensinamentos práticos dessa história belíssima nos impulsionem a abandonar os falsos confortos, nos levando a confiar de olhos fechados na única autoridade que possui o poder absoluto para curar e salvar de verdade. Um grande abraço e até a próxima análise.